Quantas vezes você sentiu que se perdeu em alguém mais? Quantas vezes, para não incomodar, para não decepcionar ou por simples costume, acabou sacrificando partes fundamentais de si mesmo só para se encaixar, para ser amado ou para não ficar sozinho? Esta não é uma pergunta leve, é uma ferida aberta em muitos. Hoje, a partir do olhar profundo de Carl Jung, vamos falar sobre o que realmente acontece quando finalmente você escolhe a si mesmo acima de tudo. E eu te prometo, se você chegar até o final deste vídeo, vai entender por que escolher a si mesmo não é egoísmo, é renascimento. Escolher-se a si mesmo não é uma frase da moda, não é uma citação bonita que se compartilha nas redes sociais. É uma revolução interna, um ato profundo de autoconsciência que implica atravessar camadas de condicionamento, dor não processada e padrões herdados. Jung sabia disso e disse claramente: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Este vídeo é uma viagem através dessa verdade, através da coragem necessária para deixar de viver como uma versão distorcida e começar a respirar como quem você verdadeiramente nasceu para ser. Durante anos, talvez toda a sua vida, você aprendeu a se trair em pequenas doses, a sorrir quando queria chorar, a calar quando algo dentro de você gritava, a ficar quando sua alma implorava para partir. E você fez isso porque pensou que era o correto, porque foi assim que te ensinaram a sobreviver. Mas Jung nos ensinou algo poderoso. Aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, simplesmente se transforma em destino. Hoje, juntos, vamos romper essa corrente. Quando Jung falava do si mesmo, não se referia ao eu superficial que mostramos ao mundo. Ele falava de uma totalidade, da integração do que somos, inclusive aquilo que escondemos às 7 chaves. Porque escolher a si mesmo também significa abraçar suas sombras, significa deixar de ter medo da sua verdade, significa olhar para dentro, mesmo quando o que você vê não é perfeito. Você está disposto a fazer isso por si mesmo? A maioria das pessoas não sabe o que significa estar realmente perdida, porque jamais se encontrou. O triste é que muitos vivem toda a vida sem descobrir que foram programados para agradar, para cumprir, para obedecer, mas não para ser. Jung dizia: o encontro com si mesmo significa, acima de tudo, o encontro com a própria sombra. Você vê? Não é um caminho de flores, é um caminho de fogo. E neste vídeo, vamos percorrê-lo com você. Quando você finalmente se escolhe, há rupturas, há despedidas, há pessoas que já não se encaixam com você, mas também há paz, há espaço, há ar novo, há vida. Porque você percebe que sempre esteve mendigando fora o que só poderia se dar dentro. Jung chamou isso de individuação, o processo de tornar-se si mesmo. Não o que seus pais esperavam, não o que a sociedade exige, não o que sua máscara finge, mas o que vibra no centro mais honesto do seu ser. E sim, vai doer. Porque crescer sempre dói. Porque curar é remover raízes que estavam há anos te envenenando. Mas depois, você se sentirá livre, leve, íntegro. Você não terá mais que sustentar personagens que não te representam. Não carregará mais mochilas emocionais que não são suas. Este vídeo te ensinará como soltar essas cargas, como reconhecê-las, como olhar sua vida com outros olhos. Muitos vivem para evitar a rejeição, mas ao fazer isso, acabam se rejeitando. E a maior crueldade é essa: ser amado pelos outros enquanto você mesmo se abandona. Hoje, vamos inverter essa ordem. Hoje você aprenderá como começar a se amar sem condições, sem máscaras, sem medo. Porque quando você faz isso, o mundo deixa de ter poder sobre você. Carl Jung dizia que a alma sofre quando é impedida de alcançar seu destino. Mas qual é o seu destino se você não se conhece? Se você continua dormindo em uma vida que não escolheu, em um trabalho que não gosta, em uma relação onde já não está. Se você não acordar agora, quando o fará? Este vídeo não é apenas informação.
É um convite, é um limiar, um renascer. E você não está sozinho. Repito, você não está sozinho. Aqui neste canal, cada palavra é pensada para você. Para que você acorde, para que você veja, para que você sinta e, acima de tudo, para que você haja. Porque o conhecimento sem ação é só entretenimento. Mas a reflexão acompanhada de coragem, isso sim transforma vidas. Se alguma vez você se sentiu invisível, aqui você vai entender por quê. Se alguma vez se sentiu vazio, aqui saberá de onde vem essa sensação. Jung nos deixou um legado imenso e hoje vamos aplicá-lo à sua vida, palavra por palavra, ferida por ferida. Vamos construir algo novo, algo autêntico, algo seu. E o que acontece quando você se escolhe? Acontece que você já não se conforma, já não se mutila emocionalmente para se encaixar, já não aceita o que te destrói. Você aprende a dizer não, a estabelecer limites, a respeitar sua energia. E tudo isso não te torna egoísta, te torna alguém desperto. Este conteúdo não é para quem quer continuar fingindo. É para quem está pronto, para quem já se cansou de ser seu próprio inimigo, para quem está exausto de viver uma vida emprestada. Porque no fundo, você sabe que pode mais, que merece mais, que há uma força dentro de você que está pronta para emergir. Este vídeo será essa faísca, essa frase, esse momento em que algo dentro de você faz clique, essa sensação de era isso que eu precisava ouvir. Porque às vezes só é preciso uma frase, um olhar honesto, um chacoalhão emocional. E se você ficar até o final, você o terá. Prometido. Também vamos te dar ferramentas, exercícios introspectivos, perguntas-chave. Tudo a partir da psicologia profunda, mas em uma linguagem clara, humana, próxima. Não queremos te sobrecarregar, queremos te acompanhar. Porque curar não é um evento, é um processo. E cada passo conta. Jung acreditava que a alma se comunica em símbolos, em sonhos, em intuições. Este vídeo será um espelho. Você vai se ver refletido em muitas das coisas que diremos aqui. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você vai se entender. Vai compreender por que age como age. Por que repete certos ciclos. Por que não consegue soltar o que já não faz sentido. E quando você entende, algo muda. Porque você já não reage automaticamente. Você não vive mais no piloto automático. Começa a responder a partir da consciência, do amor próprio, da liberdade. Isso é se escolher. E isso é o que vamos construir juntos hoje. Não importa a sua idade, não importa a sua história. Sempre é um bom momento para se encontrar consigo mesmo. Para se olhar no espelho sem vergonha, para se abraçar sem julgamento e começar de novo. Este vídeo será esse espaço, essa pausa necessária, esse ponto de inflexão. Escolher a si mesmo não é um evento grandioso. Às vezes é uma decisão pequena. Dizer não, pedir ajuda, fechar uma porta, deixar de justificar quem te machuca, levantar com determinação. Mas cada vez que você faz isso, uma parte de você se acende. E essa luz, embora no começo seja fraca, com o tempo se torna fogo. Vamos falar de relações, de expectativas, de feridas da infância, da necessidade de aprovação, do que significa ser autêntico em um mundo que premia o falso. E faremos isso com respeito, com compaixão, mas sem anestesia, porque já é hora de despertar. Se você ficar, sairá diferente, com mais clareza, com mais poder, com mais amor próprio, mas acima de tudo, com uma bússola nova, sua alma. Aquela que talvez você tenha silenciado, mas que nunca se apagou. Hoje, vamos ouvi-la. E dessa vez, não vamos traí-la. Bem-vindo a esta jornada, a este encontro consigo mesmo, a esta conversa honesta com sua própria essência. Este não é apenas mais um vídeo. Este é um antes e um depois. O que vem a seguir pode mudar tudo, só se você permitir. Fique até o final, porque quando terminar,
você entenderá que nunca foi o mundo que precisava te aceitar. Era você quem precisava voltar para casa, para si mesmo. E dessa vez, você não voltará a partir. Quando você finalmente se escolhe, não está apenas tomando uma decisão emocional, está respondendo a um chamado ancestral da alma. Jung dizia: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E muitas pessoas hoje estão morrendo lentamente, não por falta de oxigênio, mas por falta de si mesmas. Escolher a si mesmo é curar essa doença. É resgatar a vida que você adiou por medo, por culpa ou por lealdades invisíveis. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o da sombra. É essa parte oculta da nossa personalidade, aquilo que reprimimos, o que negamos ser, mas também o que somos e não aceitamos. Quando você se escolhe, também escolhe olhar sua sombra. Você não pode se amar de verdade se ama apenas o que gosta em si mesmo. Jung afirmava: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que faremos nesta jornada. Escolher a si mesmo também implica se livrar da necessidade de aprovação. Desde pequenos, fomos treinados para sermos amados apenas se cumprirmos certos padrões. Mas viver em função do olhar alheio te condena à insatisfação constante. De que adianta agradar a todos se você não se suporta quando está sozinho? Jung dizia que a neurose é, muitas vezes, o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. E esse sentido não está fora, está em você. Uma forma de começar a se escolher é detectar suas máscaras. Jung as chamou de persona, o personagem social que todos usamos para interagir com o mundo. Não é ruim ter uma máscara, o perigoso é esquecer que você a está usando. Proponho um exercício. Escreva em uma folha todos os papéis que você desempenha: filho, parceiro, trabalhador, amigo. Depois, escreva qual deles parece mais distante da sua essência. Qual te esgota mais? Essa é uma pista de por onde começar a se reencontrar. O processo de individuação, segundo Jung, é o caminho para a integração de todos os aspectos do ser: consciente, inconsciente, luz e sombra. Não é se tornar alguém novo, mas alguém completo. Escolher a si mesmo não é apenas ser positivo, é se atrever a ser real. É parar de fugir das suas feridas e começar a se responsabilizar por elas. E isso exige coragem, porque há partes de você que você ainda não sabe como olhar sem chorar. Quando você se escolhe, a linguagem muda. Você deixa de dizer "o que esperam de mim" e começa a dizer "o que eu preciso de mim". Você começa a se ouvir mais, a deixar de reagir e começar a responder, a dar espaço às suas intuições. Jung afirmava que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma fonte de sabedoria profunda. Escolher a si mesmo também é aprender a confiar nessa sabedoria que emana de dentro, que não precisa de lógica, mas que sempre sabe o que faz. Você já se perguntou por que é tão difícil dizer não? Jung explicava que muitas vezes nossas respostas emocionais exageradas são projeções de algo mais profundo. Se você não consegue estabelecer limites, não é porque é fraco, é porque aprendeu a sobreviver agradando. Te convido a outro exercício. Lembre-se de uma situação recente em que disse sim quando queria dizer não. Escreva o que sentiu antes, durante e depois. Essa emoção é a que você deve começar a honrar. Escolher a si mesmo também implica revisar seus vínculos. Nem todos que te rodeiam te amam de verdade. Alguns amam o que você dá, o que representa, o que resolve. Mas nem todos amam o que você realmente é. Quando você se escolhe, você se torna incômodo para aqueles que se beneficiavam do seu autoabandono, mas também se torna magnético para aqueles que reconhecem sua autenticidade. Jung dizia: o que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Muitos evitam esse caminho porque dói. Mas a dor não é o inimigo. A dor é um mensageiro. É o alarme de algo que pede atenção.
Jung entendia isso profundamente. O encontro consigo mesmo é o maior ato de coragem. Quando você escolhe sentir, em vez de evitar, dá o primeiro passo para a sua integração. E sabe o que acontece depois? Você deixa de ter medo da tristeza, porque já não a vê como um castigo, mas como uma bússola emocional. Às vezes, acreditamos que nos conhecemos, mas apenas aprendemos a funcionar. Jung advertia que há pessoas que chegam à velhice sem nunca terem se encontrado consigo mesmas. Tiveram uma carreira, uma família, uma vida aparentemente normal, mas não sabem quem são. Escolher a si mesmo é interromper esse destino. É decidir que você não vai viver uma vida emprestada. É parar de atuar como coadjuvante em uma peça que você não escreveu. A consciência nem sempre chega como um raio de luz. Às vezes, chega como uma perda, uma ruptura, uma crise. E aí, entre os escombros, aparece a oportunidade de se reconstruir a partir de outro lugar. Jung escreveu: "A vida mais intensa é aquela que se vive de dentro para fora." Você tem vivido ao contrário? Você se tornou o que achava que deveria ser, sem se perguntar o que realmente queria ser? Outro exercício. Todas as noites, antes de dormir, pergunte a si mesmo: em que momento do dia eu me traí? E não faça isso para se culpar, mas para tomar consciência. A autotraição é tão comum que nem a percebemos. Mas, quando você começa a reconhecê-la, pode transformá-la, pode decidir diferente, pode dizer a si mesmo: amanhã não vou me calar quando algo me incomodar. Amanhã vou falar a partir da minha verdade. Escolher a si mesmo também implica enfrentar a culpa. A culpa que aparece quando você faz algo por si e não pelos outros. Mas essa culpa não é real. É apenas um sinal de que você está cruzando um limite que antes nunca se permitiu cruzar. Jung dizia que os complexos não desaparecem, mas podemos deixar de agir a partir deles. E muitos dos nossos atos são motivados por complexos não resolvidos, por feridas não conscientes. Quando você decide se priorizar, seu mundo muda. Às vezes, de forma violenta. O velho desmorona, o falso se quebra. E você, no meio de tudo, sente que está se despedaçando. Mas você não está se despedaçando. Você está se descobrindo. Está descascando camadas que nunca te pertenceram. Está voltando para casa. E Jung diria que esse processo, embora doloroso, é sagrado. As relações se tornam espelhos. Pessoas que te mostram o que você ama e o que ainda não curou. Jung escreveu: "Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Então, quando você se escolher, verá que não precisa que os outros mudem, porque você terá mudado. Você terá aprendido a olhar diferente, a interpretar de outra forma, a escolher conscientemente. Faça esta pergunta agora: que parte de mim eu tenho abandonado em silêncio? Talvez sua criatividade, sua alegria, sua capacidade de descansar, sua autenticidade. Faça uma lista e, ao lado de cada item, escreva uma pequena ação que você possa tomar esta semana para honrar essa parte. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de não poder comunicar as coisas que são importantes para você. Pare de se abandonar. Aprenda a se expressar. Você vai se perder muitas vezes nesse caminho. Vai duvidar. Vai querer voltar ao conhecido. Mas cada vez que voltar, o fará com mais clareza. Jung nos ensinou que o desenvolvimento psicológico é uma espiral, não é uma linha reta. Você retorna ao mesmo ponto, mas com outra consciência. Então, não se castigue se falhar. Escolha novamente, cada dia, cada instante. Seu inconsciente é uma mina de ouro. Jung o explorou profundamente e entendeu que tudo o que não expressamos, nós o encenamos. Tudo o que não curamos, repetimos. Então, escolher a si mesmo também é começar a cavar aí, a olhar seus sonhos, suas reações, seus bloqueios. Tudo tem um significado. Tudo está falando com você. Você só precisa aprender a ouvir.
Outro exercício introspectivo. Escreva uma carta ao seu eu do passado e agradeça por tudo o que ele fez para sobreviver. Depois, escreva uma carta ao seu eu do futuro, prometendo que dessa vez você não vai se trair mais. Leia-as em voz alta e guarde essas cartas, porque um dia, quando você duvidar, elas te lembrarão por que começou. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma escolha: dizer sim a si mesmo, aceitar-se, não de forma superficial, mas das entranhas. Jung dizia: quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, desperta. Hoje, ao se olhar, você está Despert Cooker, e esse é o ato mais corajoso que você pode fazer. Quando você escolhe viver a partir da sua essência, algo extraordinário acontece. Você começa a caminhar com uma sensação de direção que antes não existia. Carl Jung entendia isso como o processo de individuação, mas não se trata apenas de uma evolução psicológica. É uma experiência profundamente espiritual. É como se, ao decidir finalmente ser você, o universo começasse a se mover com você. Não a seu favor no sentido superficial, mas alinhado com o que sua alma realmente precisa para se expandir. E nesse caminho, tudo o que é falso começa a se quebrar. As estruturas mentais que antes sustentavam seu eu condicionado já não têm força. Você começa a olhar com lupa as ideias herdadas, as crenças que nunca questionou e os comportamentos que adotou apenas por medo de não ser amado. Freud, embora diferente de Jung, dizia que o reprimido sempre retorna, disfarçado, oculto, mas presente. E Jung foi além. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso nos obriga a nos encararmos de frente, a parar de culpar o exterior por tudo. Jung insistia que a jornada para si mesmo não é olhar para fora, mas mergulhar nas profundezas do inconsciente, mergulhar até encontrar os símbolos e as imagens que estão moldando silenciosamente nossas decisões. Quem te ensinou que você não merecia amor se não cumprisse expectativas? Quando foi que você assumiu que precisava ser forte o tempo todo? Essas ideias não nasceram em você, foram plantadas, mas agora você pode arrancá-las. A psicologia profunda de Jung não busca encaixar o indivíduo em uma sociedade doente. Busca curar o indivíduo para que ele seja autêntico, mesmo que isso signifique desafiar o estabelecido. Jung nunca tentou te moldar, tentou te despertar. Ele sabia que a alma tem sua própria linguagem, suas próprias estações, que curar não é linear, que o caos é parte de uma ordem superior e que o que hoje dói, amanhã floresce. Quando você decide se escolher, você para de buscar validação nos lugares errados. Você já não precisa de 100 pessoas te aprovando se você mesmo se sustenta com firmeza. O psiquiatra Alfred Adler dizia que o sentimento de inferioridade é uma raiz comum de muitos transtornos. Jung concordaria. Se você não se escolhe, você se submete ao julgamento dos outros e vive através dos olhos alheios. É como viver em uma prisão invisível, decorada com likes, aprovação social e sorrisos falsos. Esse tipo de vida é exaustivo. Exige que cada dia você se vista com uma máscara diferente, dependendo do ambiente. Jung chamou isso de o jogo da persona. Ser quem os outros esperam e não quem você realmente é. Mas não há tristeza maior do que estar rodeado de pessoas e se sentir completamente sozinho. Essa é a consequência de não se escolher. Você se cerca de pessoas que não conhecem sua verdade, porque você mesmo a enterrou para ser aceito. Por isso, quando você toma a decisão de se priorizar, a primeira coisa que aparece é o silêncio. E muitas vezes, a solidão. Mas esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para que, finalmente, você ouça sua voz interna. Jung dizia que todo o processo de transformação começa com uma retirada do mundo exterior. É um retorno ao útero da alma, onde finalmente você pode nascer como você mesmo. Viktor Frankl,
sobrevivente do Holocausto e autor de O Homem em Busca de Sentido, disse que a última liberdade do ser humano é escolher sua atitude diante das circunstâncias. E isso é o que você faz quando se escolhe. Você já não reage a partir da ferida, mas escolhe responder a partir da sua verdade. Você já não é escravo dos estímulos externos, é dono do seu centro. E a partir desse centro, você escolhe diferente. Você já não faz coisas para preencher vazios. Não entra em relações por medo de estar sozinho. Não trabalha para provar seu valor. Você faz tudo a partir de um lugar mais profundo, mais autêntico, mais íntegro. E isso se nota, porque a vida deixa de parecer uma atuação e começa a se parecer com você. Muitas pessoas acreditam que se escolher é egoísta, mas o verdadeiro egoísmo é viver toda a vida fingindo. O verdadeiro egoísmo é deixar que seu parceiro, seus pais ou seus chefes decidam por você, só para não incomodar. Escolher a si mesmo é o ato mais generoso que você pode fazer por si e pelos outros. Porque só quando você está bem consigo mesmo, você pode dar a partir do amor, não da carência. Jung falava muito do arquétipo do herói interior, aquele que todos carregamos dentro, mas que poucos despertam. Esse herói não é o que vence todas as batalhas, mas o que se atreve a olhar suas feridas, a curar seu passado e a escrever sua própria história. Você tem esse herói dentro de si. E este momento da sua vida pode ser o chamado que te tira da caverna. Os sonhos, segundo Jung, são mensagens do inconsciente que nos mostram o que precisamos ver. O que você tem sonhado ultimamente? Que emoções se repetem? Que símbolos aparecem uma e outra vez? Proponho isso. Comece um diário de sonhos. Anote-os todas as manhãs e depois pergunte a si mesmo: que parte de mim está falando comigo? Muitas vezes, essa é a voz da alma dizendo: escolha-me. Quando você se escolhe, também se permite falhar. Permite-se ser imperfeito. Porque você já não está buscando ser impecável, está buscando ser real. Freud dizia que muitas neuroses nascem da tentativa de manter uma moralidade rígida, de se negar a sentir ou pensar o que não é correto. Mas Jung entendia que a saúde psíquica vem de integrar, não de negar. Sentir raiva não te faz mal. Sentir medo não te faz fraco. Sentir tristeza não te faz quebrado, te faz humano. Por isso, outro exercício poderoso é este. Escreva uma lista de emoções que te ensinaram a reprimir. Quais você considera inaceitáveis? Que emoções você associa à fraqueza? Depois pergunte-se: de onde aprendi isso? E o que aconteceria se eu me permitisse sentir isso sem me julgar? Só ao fazer isso, você abre a porta para a sua humanidade. E nesse espaço, sua autenticidade floresce. O mundo atual tem fome de pessoas autênticas. E, no entanto, premia aqueles que se camuflam. Jung dizia que a alma adoece quando não pode expressar sua totalidade. Talvez por isso você tenha se sentido vazio, ansioso ou desconectado. Não porque te falta algo fora, mas porque você se abandonou por dentro. Escolha-se, não amanhã, hoje. Escolher-se não é uma meta, é uma prática diária. É se perguntar todas as manhãs: o que eu preciso hoje para estar bem comigo? E é responder sem culpa, sem justificativas. É se dar permissão para dizer: não quero, hoje me cuido, hoje não me esforço para agradar. Porque cada vez que você se prioriza, sua alma respira. O psicólogo Fritz Perls, criador da terapia Gestalt, dizia: eu sou eu, e você é você. Se nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada há a fazer. Esse é o espírito do amor consciente. Quando você se escolhe, não precisa manipular ninguém para que fique. Você já não mendiga amor. Você o atrai a partir da integridade. Neste momento, talvez você esteja lembrando momentos em que não se escolheu. Em que disse sim com a boca, mas não com o coração. Em que calou sua verdade para não perder alguém. Não se castigue. Abrace aquele você do passado.
Ele estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Mas agora você tem novas ferramentas e pode escolher diferente. A vida te colocará à prova. Pessoas que quererão que você volte ao seu velho eu. Situações que te desafiarão. Mas, se você permanecer fiel a si mesmo, verá que tudo o que cai é porque já não vibra com sua nova versão. Jung dizia que o inconsciente conspira para nos levar à totalidade, mesmo que isso signifique perder algumas coisas no caminho. Proponho outro exercício. Crie um manifesto de autoescolha. Escreva uma carta na qual declare tudo o que, de agora em diante, você está disposto a honrar em si mesmo. Seus limites, suas paixões, seu tempo, sua paz. Leia-a todas as manhãs por 7 dias e, se puder, compartilhe-a em voz alta. Porque a voz que te escolhe precisa ser ouvida, sobretudo por você mesmo. Lembre-se disto. Escolher-se não é algo que você faz apenas quando tudo está bem. É algo que você faz especialmente quando tudo está mal. Quando você tem medo, quando está triste, quando se sente sozinho. Porque é aí que você mais precisa de si mesmo, onde mais importa que você esteja consigo. E se você está consigo, o resto vem por acréscimo. Quando você começa a se escolher, não só muda sua percepção de si mesmo, muda a energia com a qual você se move pelo mundo. Essa transformação não é invisível. As pessoas a notam. Alguns se afastarão porque já não podem te manipular. Outros se aproximarão porque, finalmente, te reconhecem. Jung explicava que toda individuação autêntica gera uma ruptura inevitável com o ambiente que reforçava nossa falsa identidade. Não é um castigo. É parte do processo de limpeza da alma. Há uma ideia poderosa que Jung desenvolveu e que raramente é compreendida em sua totalidade: o inconsciente coletivo. Segundo ele, não carregamos apenas nosso inconsciente pessoal, mas também os símbolos, os medos, os mitos e as crenças de toda a humanidade. Isso significa que quando você decide se curar, não está apenas se salvando, está quebrando correntes geracionais. Está curando seus pais, seus avós, aqueles que vieram antes e nunca puderam fazê-lo. Escolher a si mesmo também implica abandonar a ilusão de perfeição. Essa expectativa silenciosa que nos corrói por dentro. Jung nos lembra que a alma não está interessada em que você seja perfeito, mas em que seja íntegro. E a integridade tem a ver com aceitar suas luzes e suas sombras, seus sucessos e seus fracassos, sua força e sua vulnerabilidade. Quando você faz as pazes com sua humanidade, para de se castigar por não ser suficiente. E aí começa o verdadeiro amor próprio. A autoestima não se constrói com frases motivacionais nem com rituais vazios. Ela se constrói quando você age de forma coerente com seus valores. Quando você se dá o que precisa, mesmo que isso signifique perder afetos. Quando você decide que sua saúde mental vale mais do que seu desejo de ser aprovado. Jung dizia que a alma sofre quando é forçada a viver uma vida que não lhe pertence. Escolher a si mesmo é curar essa fratura. Muitos acreditam que se amar é se olhar no espelho e repetir afirmações. Mas Jung nos ensinou que o amor verdadeiro começa quando você para de se sabotar, quando para de se trair em silêncio, quando para de entrar em lugares onde sabe que sua alma se apaga. Amar-se não é se enfeitar, é se cuidar com ações concretas, mesmo que ninguém mais veja ou celebre. Do ponto de vista junguiano, todo sintoma é uma mensagem da alma. A ansiedade, a tristeza crônica, o vazio existencial não são erros de fábrica. São códigos que indicam que você está desalinhado da sua essência. Se você tem se sentido perdido, sem rumo, sem sentido, não ignore, escute, porque esse mal-estar é a voz da sua alma dizendo: é hora de voltar para você. O medo de estar sozinho é uma das razões mais comuns pelas quais não nos escolhemos. Preferimos más companhias a enfrentar o vazio. Mas esse medo não é da solidão real, é do encontro consigo mesmo.
Jung advertia que muitas pessoas evitam a introspecção porque intuem, inconscientemente, que ali encontrarão partes de si mesmas que evitaram por anos. Mas, ao cruzar esse limiar, você encontra algo imenso: liberdade. Se sua infância foi marcada por abandono, crítica ou exigência excessiva, é muito provável que hoje te custe muito se priorizar, porque sua programação emocional te diz que você precisa conquistar o amor. Escolher a si mesmo, nesse caso, será um ato heróico, porque você estará desafiando os mandatos mais profundos do seu sistema interno. Mas, cada vez que você escolhe sua paz, em vez do seu padrão, você está reescrevendo sua história. O ego, na visão de Jung, não é algo que devemos eliminar, mas integrar. É necessário ter um eu que nos permita funcionar. Mas, quando esse ego está inflado ou fraturado, nos tornamos escravos da imagem que projetamos. Escolher a si mesmo também é deixar que seu ego amadureça, que ele já não precise de validação constante, que não tenha que se provar ou se defender o tempo todo. Um ego saudável pode se retirar sem necessidade de provar nada. Você já sentiu que sua alma se apagava em certos lugares, com certas pessoas, em certos trabalhos? Essa é sua bússola interior falando. Jung dizia que o psíquico não é um epifenômeno do corpo, mas uma realidade viva. Suas emoções, seus sonhos, suas intuições são parte dessa realidade. Escolher a si mesmo é começar a confiar nas suas sensações, mesmo quando você não pode explicá-las racionalmente. A espiritualidade para Jung não era uma crença externa, mas uma experiência interna. Escolher a si mesmo é, também, reconectar-se com o transcendente dentro de você. Não com dogmas nem rituais automáticos, mas com essa parte sua que sabe, que sente, que intui, que transcende. Quando você se escolhe, essa parte desperta. Começa a te guiar a partir de um lugar mais profundo que a mente lógica. Viktor Frankl, em sua obra sobre o sentido, dizia que, mesmo no meio do sofrimento, o ser humano pode encontrar propósito. E esse propósito nasce muitas vezes da dor. Quando você escolhe curar em vez de repetir, quando escolhe confrontar em vez de escapar, você está dando sentido à sua história. Está transformando suas feridas em ferramentas de transformação. O amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da escolha. Quando você não se escolhe, você se une a partir da carência e depois exige que o outro preencha seus vazios. Mas, quando você se escolhe, pode olhar o outro sem mendigar, sem manipular, sem depender. Pode amar com liberdade. Jung dizia que o amor que não transforma não é amor, é apenas posse disfarçada. Nesse processo de autoescolha, é normal sentir resistência interna. Porque seu velho eu não quer morrer, quer continuar operando a partir do costume, da zona segura. Mas a segurança nunca foi sinônimo de plenitude. Jung insistia que o mais vital para a alma é o crescimento, não a estabilidade. Se algo na sua vida te estagna, por mais confortável que seja, está te murchando. Quando você se escolhe, você para de se mentir. Já não justifica o injustificável. Já não dá mais chances ao que te destrói. Você começa a ser brutalmente honesto consigo mesmo. E embora no começo doa, essa honestidade te liberta. Porque finalmente você para de fingir ser alguém que não é. Há uma frase de Jung que resume muito do que dizemos aqui. Ser normal é o ideal dos que não têm sucesso. Porque o normal, muitas vezes, é sinônimo de submissão, de adaptação, de resignação. Mas você não nasceu para viver uma vida mediana. Você nasceu para ser você, e isso já é extraordinário. Em suas relações, quando você se escolhe, aprende a dizer o que pensa sem medo de ser abandonado. Porque você entende que quem vai embora porque você foi autêntico não era seu lugar. Você aprende a amar a partir da verdade, não da necessidade. E isso muda radicalmente sua maneira de se vincular. Você também descobre que muitas das suas metas vinham de lugares que não eram seus,
de expectativas sociais, de pressões familiares, de feridas não curadas. Escolher a si mesmo também é revisar seus sonhos e se perguntar: isso realmente me pertence? Ou estou correndo uma corrida que nunca quis? É aí que você começa a redirecionar sua energia para o que realmente importa. Os sintomas físicos muitas vezes são o grito da alma. Dores crônicas, fadiga persistente, insônia, podem ser expressões do corpo dizendo: chega de viver no automático. Escolher a si mesmo é também ouvir seu corpo, cuidá-lo, respeitá-lo. Porque seu corpo não mente. É um reflexo de como você vive por dentro. Quando você se escolhe, começa a viver com propósito. Não porque tudo está claro, mas porque finalmente você está alinhado. Você já não faz por fazer, já não vive para sobreviver. Está criando, escolhendo, habitando sua vida com consciência. E isso se nota, se sente, se contagia. Você percebe que seus erros passados não te definem. Jung afirmava que o erro é uma condição necessária para o desenvolvimento. Então, pare de se castigar. Cada erro foi parte do caminho. Mas hoje, com mais consciência, você pode caminhar diferente. Não mais a partir da culpa, mas da escolha. Há uma beleza imensa em alguém que se escolhe. Nota-se no olhar, na forma de caminhar, na maneira como estabelece limites sem medo, como se retira sem rancor. Porque quem se escolhe não vive a partir da reação, vive a partir da paz, da autenticidade, do amor próprio real. E essa autenticidade não precisa ser barulhenta, não precisa gritar, só precisa ser constante, ser coerente, ser honesta. Cada vez que você escolhe sua paz, está semeando algo sagrado, está dando forma a uma vida que parece um lar. Quando finalmente você se escolhe, um dos primeiros presentes que recebe é a paz de não ter que fingir mais. Jung dizia que a alma não suporta por muito tempo uma máscara que não lhe pertence. Essa paz interna que começa a florescer não vem do mundo exterior, mas da decisão mais corajosa: parar de se trair. Você já não precisa sorrir por obrigação, já não precisa dizer sim quando dentro de você tudo grita não. Pela primeira vez em anos, sua alma e suas ações se alinham. Um dos conceitos mais transformadores de Jung é o do processo de individuação. E é aqui que este título ganha vida. Porque escolher a si mesmo é iniciar esse processo. É atravessar o caos, a desordem, as contradições internas, até encontrar a unidade dentro de você. É permitir que seu self, essa totalidade inconsciente que te habita, comece a se manifestar com força. E quando isso acontece, a vida já não parece uma obrigação, parece uma expressão. Você escolhe quem sim, quem não. Escolhe o que fica, o que vai. Escolhe como gasta sua energia. E não faz isso a partir do rancor, faz a partir da clareza. Jung afirmava que quem não enfrenta sua sombra, fica escravizado por ela. Por isso, quando você se escolhe, também escolhe olhar com honestidade o que antes evitava. Suas feridas, seus medos, suas contradições. Não para se destruir, mas para se completar. Para integrar o que você foi, o que é e o que ainda pode vir a ser. Escolher a si mesmo também significa mudar de linguagem. Você para de dizer o que for para não me perder. E começa a dizer: prefiro perder você a me perder. Essa simples mudança é um ato profundo de autovalorização. Jung dizia que a verdadeira maturidade emocional aparece quando você pode estar sozinho consigo mesmo sem sentir que está incompleto. E isso só acontece quando você se escolhe, quando aprende a viver em companhia do seu próprio ser sem se sentir desconfortável no seu silêncio. Ao transformar sua relação consigo mesmo, tudo ao seu redor começa a se mover. Seus vínculos já não se sustentam no medo nem no costume, mas na ressonância autêntica. Jung explicou que, quando o inconsciente se harmoniza com o consciente, a vida começa a fluir com um propósito real. Você para de perseguir. Para de correr atrás do que não é para você.
começa a atrair o que vibra com sua nova frequência. Há algo que Jung deixou claro: a alma precisa de direção. Não qualquer direção, mas uma que surja de dentro. Quando você se escolhe, para de viver uma vida aleatória. Começa a ter norte. Começa a tomar decisões que não te esvaziam. Começa a reconhecer a diferença entre o prazer momentâneo e o bem-estar real. Você se torna alguém difícil de manipular, difícil de quebrar, porque agora você já não negocia sua verdade. Escolher-se não é uma moda, não é uma tendência das redes sociais. É uma transformação radical que muda sua forma de respirar, de olhar, de estar presente. E só o mais importante, muda sua forma de se amar. Jung escreveu que nada tem maior influência psicológica no ambiente de uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Escolher a si mesmo, então, não é apenas um presente para você, é uma herança emocional limpa para aqueles que virão depois. Muitas pessoas passarão por esta vida sem nunca entender o que significa ser si mesmas. Nunca ousarão ir além do personagem. Mas você não é qualquer um. Você está aqui. E se está aqui, é porque há uma parte de você que está pronta. Uma parte que já não pode se calar. Uma parte que diz: chega. Chega de autoabandono. Chega de agir a partir do medo. Chega de tentar me encaixar em um molde que me sufoca. Chega. Por isso, se este conteúdo tocou algo profundo em você, te convido a deixar uma marca emocional nos comentários. Não faça isso por nós, faça por você. Declare, escreva. Sinta o poder de colocar isso em palavras. Deixe nos comentários a frase: hoje me escolho sem medo, e não voltarei a me esquecer de mim. Que seja seu selo, sua promessa, seu testemunho. Porque quando alguém se escolhe, o mundo inteiro muda um pouco. E assim, encerramos esta sessão para entrar no mais esperado: a história. Um relato cheio de emoções, detalhes e vida real. Uma história onde tudo o que você aprendeu até agora ganhará forma humana. Fique, porque o que vem a seguir não apenas te emocionará, te fará se reconhecer. Quando você decide se escolher, dá o primeiro passo para a maturidade emocional. Carl Jung explicou isso claramente. O indivíduo verdadeiramente desenvolvido não é aquele que eliminou seus conflitos, mas aquele que aprendeu a se relacionar conscientemente com eles. Não se trata de ser perfeito, mas de parar de fugir. E a maioria foge de si mesma a vida toda. Enchem-se de atividades, de relações, de desculpas, mas, no final do dia, sentem o mesmo vazio. Escolher a si mesmo é sentar com esse vazio e perguntar: o que você precisa de mim? Erich Fromm, um dos psicanalistas mais lúcidos do século XX, escreveu que o amor maduro é aquele que inclui o amor próprio. Mas também alertou que a sociedade confundiu amor com dependência. Por isso, tanto se perdem nos outros. Porque pensam que amar é renunciar a si mesmos. Mas não. Amar é se escolher para poder escolher o outro a partir da liberdade. E quando você entende isso, para de mendigar afeto, porque compreende que seu valor não se negocia. Escolher-se não é se desconectar do mundo. É, na verdade, se reconectar a partir de um lugar mais saudável. Abraham Maslow, em sua famosa teoria da autorrealização, explicou que quando as necessidades básicas estão supridas, o ser humano começa a buscar significado. E o primeiro significado que aparece é o de ser autêntico. É como se algo na alma dissesse: já não quero sobreviver, quero me expressar. E essa expressão genuína só é possível quando você para de atuar como uma cópia. O medo da rejeição é um dos principais obstáculos para se escolher. Jung sabia disso. Falava de como a neurose muitas vezes nasce do conflito entre a personalidade autêntica e a necessidade de adaptação. Quantas vezes você disse o que não pensa só para manter a paz? Quantas vezes tolerou o intolerável para não estar sozinho? Isso também é autoabandono. E cada um desses atos te afasta de você mesmo. Mas cada vez que você escolhe sua verdade, mesmo que a voz trema, você dá um passo em direção ao seu centro. Karen Horney, uma psicanalista brilhante, sustentou que uma das grandes causas da ansiedade neurótica é a autoalienação. Viver desconectado do que realmente sentimos
desejamos e precisamos. E em vez disso, agir para cumprir as expectativas dos outros. Quando você se escolhe, está interrompendo esse padrão. Está dizendo, já não vivo para preencher vazios alheios. Vivo para ser. E esse ato não só cura a ansiedade, também abre as portas para uma existência com propósito. A autocompaixão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Christine Neff, psicóloga contemporânea e referência no tema, diz que muitas pessoas falham ao tentar mudar porque o fazem a partir da culpa, não do amor. Jung também falava disso. O que não aceitamos, reprimimos. E o reprimido se torna sombra. Quer mudar sua vida? Comece aceitando-se como você é, porque a partir daí, qualquer transformação é possível. Quando você se escolhe, comece a ser honesto com suas emoções. Já não as maquia, já não as disfarça. Carl Rogers, criador da terapia centrada na pessoa, dizia que a aceitação incondicional é o primeiro passo para qualquer mudança real. Se não podes olhar para a tua tristeza sem fugir, jamais a curarás. Se não podes ver a tua raiva sem julgamento, jamais a integrarás. Escolher-te é aceitar que tudo o que sentes tem uma mensagem, e que essa mensagem não pode continuar a ser ignorada. Viktor Frankl ensinou que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. E muitas vezes, o sentido aparece quando te escolhes pela primeira vez. Porque deixas de viver como espectador e te tornas autor. Tomas o lápis e começas a reescrever a tua história. Já não a partir da dor crua, mas sim da possibilidade de redenção. Consegues imaginar o poder que há nisso? Escolher-te é tornar-te o teu melhor aliado. O trauma, segundo Jung, não desaparece por o ignorares. Pelo contrário, o que não é expresso, repete-se. Por isso, tantas pessoas caem nos mesmos padrões de relação, de trabalho, de decisões que doem. Estão presas num ciclo inconsciente, mas quando te escolhes, rompes o ciclo. Tomas consciência. Tomas responsabilidade. E dás-te a permissão de agir de forma diferente. Esse é o início do verdadeiro poder interior. É impossível escolher-te sem desaprender. Porque para te encontrares, primeiro tens de deixar de ser o que nunca foste. E esse desaprendizagem dói. Porque significa trair ideias herdadas. Significa desapontar expectativas alheias. Significa dizer já não mais a dinâmicas que, durante anos, se alimentaram da tua energia. Mas também é libertador, porque cada vez que largas o que não és, sobra mais espaço para o que és, para o que realmente vibra com a tua alma. O corpo também muda quando te escolhes. Começas a respirar de forma diferente, a dormir melhor, a libertar tensões que antes nem notavas. Porque o corpo sempre esteve a falar, tu apenas não o escutavas. E não é por acaso. Jung dizia que mente e corpo não estão separados, que a alma também habita no sistema nervoso, nos músculos, na pele. Por isso, ao viveres em coerência contigo, todo o teu organismo responde. Como se dissesse, finalmente estás a ouvir-me. As pequenas decisões tornam-se atos sagrados. Comer o que o teu corpo pede, dizer não sem culpa, afastar-te do drama, cuidar do teu descanso. Tudo isso é espiritualidade aplicada. Tudo isso é escolher-te. E cada ato coerente é uma declaração silenciosa. Desta vez, não me abandono. O ambiente à tua volta pode resistir. Porque a tua mudança exige que os outros também mudem. E nem todos estão prontos. É normal que, ao escolher-te, percas vínculos, mas não os estás a perder. Estás a libertar-te. Jung dizia que a alma tem a sua própria inteligência. Se alguém se afasta, é porque já cumpriu a sua função na tua história. Dói no coração, sim, mas também o alivia, porque a tua energia já não será desperdiçada. Um dos maiores presentes de te escolheres é recuperar a tua voz. Aquela que escondeste por medo, por trauma, por cansaço. Aquela voz que dizia basta, mas que aprendeste a calar. Quando voltas a falar a partir da tua verdade, não só te fortaleces, como inspiras outros. Porque as pessoas autênticas
têm um poder magnético. Não porque sejam perfeitas, mas porque são reais. Vais cair. Vais duvidar. Vais ter dias em que vais querer voltar ao que é confortável. Mas nesses dias, lembra-te de que não estás sozinho. Lembra-te de que este canal, este conteúdo, esta comunidade, existe para te recordar que sempre podes voltar a ti. Jung afirmava que a consciência é um processo contínuo. Não se alcança e se mantém, cultiva-se. Escolhe-se todos os dias. A vida que te espera depois de te escolheres é radicalmente diferente. Não é perfeita, não é fácil, mas é plena. Porque já não há distorção. Já não vives para parecer, mas para ser. E esse ser é o teu presente mais valioso. Não precisas de fazer nada para o merecer. Só precisas de o habitar, de o sustentar, de o honrar. Outro conceito essencial em Jung é o da sincronicidade. Essa sensação de que as coisas se alinham quando estás alinhado contigo. Não é magia, é coerência. Quando deixas de nadar contra a tua essência, a vida acompanha-te. As oportunidades aparecem, os vínculos purificam-se. As portas que antes pareciam fechadas começam a abrir-se. Até os teus objetivos mudam. Já não persegues o que os outros te ensinaram a desejar. Começas a perguntar-te: isto faz-me sentir vivo? E se não faz, largas. Porque sabes que o teu tempo é sagrado. Que a tua energia não é moeda para pagar a aceitação alheia. A tua energia é combustível para te construíres a partir de dentro. O sofrimento não desaparece, mas transforma-se. Já não é um castigo, é um mestre. Já não é um peso, é um aviso. E como estás mais conectado contigo, podes atravessá-lo sem te destruires. Podes sustentar-te no meio da tempestade porque já não estás sozinho. Estás contigo. E isso muda tudo. Concluímos esta parte com uma verdade inegável. A tua vida só começará a sentir-se tua quando deixares de mendigar pertença lá fora e começares a semear raízes dentro de ti. Escolher-te é isso. E tu mereces. Não amanhã. Não quando melhorares. Não quando fores mais. Mereces agora. Assim, com tudo o que és, com tudo o que foste e com tudo o que ainda podes vir a ser. Quando finalmente decides ouvir-te, percebes algo avassalador. Estiveste em silêncio durante anos. Não porque não tivesses voz, mas porque tu mesmo a foste apagando, pouco a pouco, em troca de aceitação. Jung chamava a isso o processo de dissociação, quando a consciência se separa de partes fundamentais de si mesma para se adaptar. E embora, no início, essa desconexão pareça útil para sobreviver, com o tempo torna-se insuportável. Porque ninguém pode viver em paz enquanto nega a sua própria existência emocional. A alma, tal como o corpo, tem um limiar de dor. Mas enquanto a dor física se manifesta com clareza, a dor da alma é difusa, intangível, lenta. Às vezes aparece como insônia, outras vezes como uma angústia que não sabes explicar, ou como uma tristeza que não tem nome. Escolher-te é, em muitos casos, atrever-te a olhar para essa tristeza sem a disfarçar, sem a evitar, sem a medicar sem necessidade. Porque dentro dela há pistas, há verdades, há partes de ti que ainda esperam ser reconhecidas. Jung dizia que a integração do ser não consiste em tornar-se bom, mas em tornar-se completo. E isso significa que quando te escolhes, também abraças o que te incomoda em ti. Já não foges da tua sombra. Já não rejeitas a tua insegurança, a tua raiva, os teus ciúmes, o teu medo. Aprendes a dialogar com eles, a escutá-los como mensageiros, porque tudo o que negas em ti se torna mais forte, mas o que aceitas transforma-se. Às vezes, escolher-te também implica incomodar aqueles que amas. E isso pode doer mais do que qualquer outra coisa, porque todos queremos pertencer. Mas Jung advertia: se tens de deixar de ser tu para pertencer, isso não é amor, é submissão. O verdadeiro vínculo não exige traição interna. O verdadeiro amor não precisa que te apagues para que o outro brilhe. E quando entendes isto, escolhes com mais clareza, com mais força.
com mais respeito por ti. Sabias que grande parte das decisões que tomas todos os dias estão condicionadas por imagens arquetípicas que nem sequer conheces? Jung descobriu que no mais profundo do inconsciente coletivo existem figuras universais que moldam os nossos comportamentos. O herói, a mãe, o sábio, a criança interior. Escolher-te também é começar a reconhecer que arquétipos estão a operar em ti. Estás a tentar ser o salvador de todos. Estás preso no papel de mártir. Estás a negar a criança que ainda chora dentro de ti. O autoconhecimento real não acontece quando lês uma frase bonita, mas quando estás disposto a desmontar-te, a sentar-te contigo sem distrações, a deixar que o silêncio te diga coisas que evitaste escutar. Jung dizia que o conhecimento sem experiência é apenas informação. Mas quando mergulhas em ti com honestidade, essa informação torna-se sabedoria. E essa sabedoria muda-te para sempre, porque já não podes voltar a dormir quando despertaste de verdade. Há feridas que se herdam, e outras que se repetem porque nunca escolheste parar o ciclo. Escolher-te é tornar-te o ponto de ruptura geracional. É dizer, comigo, esta história muda. É olhar para os teus antepassados com compaixão, mas também com firmeza. Não para os culpar, mas para fazer o que eles não puderam. Curar. Porque ao curares-te, abres um caminho novo para os que vêm depois. Os valores que realmente importam não se compram, não se ensinam na escola, nem se herdam sem filtro. Descobrem-se na experiência, na dor, na solidão, na resiliência. Quando te escolhes, descobres quais são os teus verdadeiros pilares. Talvez não sejam os que sempre acreditaste. Talvez não se pareçam com os do teu meio. Mas serão teus. E isso dar-lhes-á um peso impossível de quebrar. Escolher-te também é aprender a estar contigo sem te distraíres. Vivemos numa sociedade que foge do vazio, que enche cada minuto com ecrãs, ruídos, conversas superficiais. Mas Jung ensinou que a alma só se escuta no silêncio, na pausa, na lentidão. É aí que emerge o conteúdo simbólico, os sonhos reveladores, as verdades que não cabem em palavras. Se nunca fazes silêncio, como esperas ouvir-te? Há uma ideia revolucionária na psicologia de Jung. Não viemos ao mundo apenas para nos adaptarmos, viemos para o transformar. Viemos para nos completarmos. Por isso, quando vives só para te encaixares, adoeces, porque a tua alma se rebela. Estagna, grita, mas quando te escolhes, toda a tua estrutura interna se reconfigura. E começa um movimento interno que te exige ser protagonista. Não testemunha, não vítima. Protagonista. Abraham Maslow dizia que quando o ser humano não se atualiza, frustra-se, porque há uma pulsão natural para a autorrealização. E essa frustração aparece em forma de crise existencial. Quando não te escolhes, essa crise prende-te e consome-te. Mas quando te escolhes, essa crise torna-se fogo criador. Impulso. Clareza. Visão. Porque cada parte de ti que esteve adormecida agora começa a despertar. Não se trata de te mudares. Trata-se de voltares a ti, de recordares o que já sabias antes de o mundo te dizer quem devias ser. Escolher-te é recordar. E esse ato de recordar a tua verdade, a tua essência, o teu fogo, é a forma mais pura de cura. Jung dizia que a tarefa mais nobre de cada ser humano é encontrar a sua própria verdade e vivê-la. Não impô-la, não defendê-la, apenas vivê-la. Muitos continuam à espera que o ambiente mude para serem felizes, que a relação melhore, que o chefe os valorize, que o passado se repare. Mas quando te escolhes, deixas de esperar. Tomas o poder, tomas a iniciativa e entendes que mais ninguém tem a responsabilidade de te devolver a tua vida, porque a tua vida sempre esteve nas tuas mãos, embora por medo a tenhas delegado. Os sonhos não são apenas produto da tua imaginação, são mapas da alma. Jung trabalhou com milhares deles e descobriu padrões, figuras que se repetiam, simbolismos que falavam de processos internos. E quando escolhes escutá-los,
Descobres respostas que não encontrarás em nenhum livro. Convido-te a escrever o teu último sonho. O que sentiste? O que te revelou? Que parte de ti falou através dele? Escolher-te também é honrar a linguagem da alma. Não é necessário ter todas as respostas para te escolheres. Basta ter a coragem de te fazeres perguntas e de as sustentar, sem fugir quando as respostas forem incômodas. Jung afirmava que a tensão entre os opostos gera consciência. Ou seja, os conflitos internos não são erros, são oportunidades. Não fujas deles. Usa-os como degraus para o teu crescimento. O corpo, a mente e a alma formam um sistema inseparável. Quando traís a tua essência, o teu corpo grita, a tua mente satura-se, a tua alma apaga-se. Mas quando te escolhes, acontece algo milagroso. Tudo em ti começa a claborar. Os teus pensamentos esclarecem-se, as tuas emoções suavizam-se, a tua energia eleva-se. Não é um discurso motivacional, é ciência emocional profunda. Há uma força dentro de ti que há anos espera que a reconheças. Não é externa. Não depende dos teus feitos. Não desaparece se falhares. É o teu núcleo, o teu centro. A tua essência mais pura. Jung chamava-lhe o si mesmo e dizia que toda a vida gira em torno da sua descoberta. Escolher-te é dar-lhe o lugar que merece. É colocá-lo no centro da tua existência. É deixar que guie os teus passos. E se te perguntas se é tarde para começar, deixa-me responder-te com toda a certeza possível. Não, não é tarde. Jung dizia que a segunda metade da vida tem a sua própria psicologia, distinta, mais introspectiva, mais profunda. Se estás vivo, estás a tempo. É tempo de mudar, de curar, de voltar a ti. É tempo de iniciar um caminho que faça sentido. Há tempo de soltar tudo o que já não vibra contigo. Antes de fechar, faz este exercício. Olha-te ao espelho. A sério. Sem filtros. Sem defesas. E pergunta-te com honestidade: em que momento deixei de me escolher? Que parte de mim abandonei? E o que posso fazer hoje? Mesmo que seja pequeno, para voltar a mim. Não precisas de mudar o mundo hoje. Só precisas de começar a caminhar para casa. Escolher-te não é um ato individualista, é um grito de cura. Porque quando tu curas, impactas todos os que te rodeiam. A tua energia muda. As tuas decisões purificam-se. A tua presença torna-se medicina para outros. Jung dizia que o indivíduo consciente transforma o seu entorno sem o impor. Falo com o exemplo silencioso de quem caminha com propósito. Se hoje decides escolher-te, estás a dar permissão aos outros para fazerem o mesmo. És o início de uma cadeia de coragem. A dor não desaparece por a ignorares. Transforma-se quando a sustentas com dignidade. Escolher-te é olhar para essa dor com respeito, com compaixão e sem pena. É entender que o que viveste não foi para te destruir, mas para te despertar. Cada lágrima que não soltaste, cada renúncia silenciosa, cada vez que escolheste os outros acima de ti, agora pode ter um novo sentido. Porque desta vez, tu vais escolher-te primeiro. E isso muda tudo. Talvez neste momento não o vejas, mas já estás a avançar. Porque se estás aqui, se chegaste até este ponto do vídeo, é porque há uma parte de ti que está desperta. Uma parte que já não quer anestesia, que já não aceita desculpas, que compreendeu que a vida é muito curta para a viver em piloto automático. Essa parte tua é a que devemos alimentar. Cuidar. Proteger. Essa é a tua essência. A tua alma. E está viva. Muitos te dirão que mudar é difícil, que é melhor te habituares, que não esperes muito, que não sejas tão intenso. Mas Jung dizia que o verdadeiramente transformador nunca é cômodo. E tu não vieste a esta vida para repetir padrões, viste para deixar uma marca. Na tua história, na tua família, no teu linhagem. E essa marca não começa lá fora, começa dentro, com a decisão de não te traíres mais. A partir de agora, cada passo que deres pode ser um ato de amor próprio. Cada não que pronunciares, cada limite que impuseres, cada emoção que validares, será uma semente que te devolve a casa. A vida não precisa que sejas perfeito, só precisa que sejas tu.
E quanto mais te escolhes, mais perto estás de cumprir o propósito que só tu podes cumprir. Este canal não está aqui para te entreter. Está para te recordar o teu poder, para te dar as palavras que ninguém te disse, para te mostrar que podes curar, que podes reconstruir-te, que podes renascer mesmo entre os escombros. E se este vídeo tocou algo dentro de ti, convido-te a deixar nos comentários a frase: "Desta vez, escolho-me, e não penso largar-me jamais." Que fique escrito. Que fique selado. Porque as palavras também são atos de compromisso. Não estamos aqui apenas para falar de psicologia. Estamos aqui para tocar a alma, para provocar esse clique interno que pode mudar uma vida para sempre. E se sentiste algo, se algo dentro de ti se estremeceu, então já cumprimos o nosso propósito. Porque não há nada mais poderoso do que um ser humano disposto a recuperar-se a si mesmo. O que vem agora não é teoria, é carne, é vida, é história. Porque às vezes, o que 1000 conceitos não conseguem explicar, uma história vivida pode dizer. Uma história em que talvez te reconheças. Uma história onde os ensinamentos de Jung deixarão de ser ideias e tornar-se-ão experiências. Prepara-te, porque isto não é só para ouvir. É para sentir, para respirar, para integrar. Quero que saibas algo e que o recordes sempre. Se foste capaz de sobreviver sem te escolheres, imagina o que vais alcançar agora que decidiste estar contigo. O melhor ainda não chegou. A alma que desperta, embora trema, já não pode voltar a adormecer. E tu já despertaste. Portanto, segue caminhando. Não pares. E agora, sim. Chegou o momento de mergulharmos na parte favorita de muitos, a história. Acompanha-nos. Vive, sente, recorda. Porque através deste relato compreenderás de forma visceral o que significa escolher-se a si mesmo acima de tudo. E pode ser que, em algum recanto desta história, te encontres a ti. Durante anos, Julian viveu para cumprir, para se ajustar, para encaixar num molde que alguém desenhou para ele. Os seus passos eram precisos, as suas decisões calculadas e o seu sorriso impecável. Aos olhos do mundo, tudo corria bem. Tinha um trabalho estável, uma relação estável, uma rotina estável, mas a sua alma, em silêncio, morria lentamente. Cada manhã acordava com a mesma sensação de asfixia, não física, não evidente. Era uma opressão subtil, como se o ar não fosse suficiente, como se o seu peito fosse uma gaiola fechada por dentro. Abria os olhos e a primeira frase que lhe cruzava a mente era: "Outra vez eu, nesta vida que não sinto minha." Na universidade, estudar a administração por sugestão do pai, porque isso sim dá dinheiro. E embora as suas verdadeiras paixões fossem a psicologia e a arte, enterrou-as sob camadas de pragmatismo e obediência. "Já terás tempo para isso", dizia a si mesmo. Mas os anos passavam e o tempo nunca chegava. Vivia com a sua parceira há 4 anos. Uma relação que começara com fogo, mas que agora era uma rotina sem alma. Havia mais silêncios do que palavras, mais costume do que amor. No entanto, continuar era o mais fácil. E se ficar sozinho? Pensava. E se me arrepender? Então, ficava. Embora já não estivesse lá. Aquela manhã foi diferente. Julian acordou com um sonho cravado na mente. Sonhara que caminhava por um bosque e encontrava uma casa abandonada. Ao entrar, tudo estava escuro, exceto uma porta ao fundo do corredor. Ao abri-la, via-se a si mesmo, chorando, sozinho, rodeado de espelhos partidos. O impacto emocional do sonho deixou-o a tremer. Pegou no telemóvel para se distrair, mas não conseguiu. Algo o detinha. Sentia que aquele sonho tinha uma mensagem, que não podia continuar a ignorar os sinais. Por alguma razão, lembrou-se de uma frase que lera num livro anos antes: "O que negas, submete-te. O que aceitas, transforma-te." Carl Jung. Não sabia porquê, mas aquelas palavras deram-lhe uma sacudidela interna. Nesse dia, foi trabalhar como sempre.
Vestiu a gravata, sorriu aos colegas, fingiu interesse em reuniões que não o moviam. Mas algo já não encaixava. Sentia que estava a ver a sua vida de fora, como um espectador. Cada palavra, cada gesto, cada decisão parecia-lhe alheia, como se estivesse a interpretar um papel. À hora do almoço, sentou-se sozinho. Não queria falar com ninguém. Tirou o seu caderno de apontamentos, aquele que usava para fazer rabiscos, e escreveu uma frase: "Que parte de mim abandonei?" Essa pergunta abriu uma porta interna. Durante toda a tarde não conseguiu parar de pensar nisso. Nessa noite, ao chegar a casa, olhou para a sua parceira e sentiu um vazio. Não ódio, não raiva, apenas vazio. Como se algo se tivesse apagado há muito e ninguém tivesse notado. Não falaram. Cada um mergulhou nos seus ecrãs e, ao fechar a porta do quarto, Julian sentiu um nó na garganta. Olhou para o seu reflexo no espelho da casa de banho. Ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, viu-se de verdade. Com olheiras, com a alma cansada, com uma tristeza que já não podia ocultar. E então perguntou em voz baixa: "Onde fiquei eu em tudo isto?" As lágrimas começaram a sair, primeiro tímidas, depois implacáveis. Não sabia exatamente por que chorava. Era uma mistura de coisas. A renúncia a si mesmo, a frustração acumulada, a dor de se ter ignorado tanto tempo. Chorou pelo adolescente que sonhava ajudar os outros e nunca se permitiu. Chorou pela criança que queria pintar e a quem disseram que isso não é carreira. Chorou por ele. Nessa noite, não dormiu. Esteve a ler sobre Jung, procurando entender o que lhe estava a acontecer. Descobriu o conceito de individuação e algo fez clique no seu interior. Jung falava de um processo de encontro com o si mesmo, com a totalidade que somos. Não apenas o que mostramos, mas também o que negamos. E se tudo isto fizer sentido, pensou. E se o sonho foi o primeiro chamamento? No dia seguinte, pediu 2 dias de folga no trabalho. Não sabia o que ia fazer, mas precisava de silêncio. Precisava de se escutar. Foi para uma casa na montanha que um amigo lhe emprestara anos antes. Não levava planos, apenas um caderno, livros de Jung e a sua necessidade de compreender. Os primeiros dias foram difíceis. O silêncio confrontava-o, a mente não parava. O julgamento interno era forte. Mas pouco a pouco começou a escrever, a esvaziar a sua alma no papel. Escrevia como se cada palavra fosse uma purga. Estou cansado de fingir, estou cansado de agradar, estou cansado de não saber quem sou. Começou a lembrar momentos da sua vida que esquecera. Uma tarde na infância, em que ganhara um prêmio por um desenho e o pai não foi vê-lo. O primeiro amor que terminou porque teve medo de se comprometer com a sua verdade. A primeira vez que disse sim, quando queria dizer não. Tudo voltava, não para o torturar, mas para o ajudar a entender. E entendeu. Entendeu que não se perdera de repente. Perdera-se aos poucos. Com cada renúncia, com cada silêncio, com cada decisão tomada por medo. Essa compreensão foi devastadora, mas também libertadora. Porque agora podia fazer algo. Podia voltar. Ao terceiro dia, algo mudou. Acordou cedo, sem despertador. Respirou profundamente. Sentiu que o seu corpo estava mais leve. Não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque, finalmente, estava presente. Finalmente, estava consigo. E pela primeira vez em muito tempo, não queria fugir. Abriu o caderno e escreveu uma frase. Estou disposto a escolher-me, mesmo que doa. Estou disposto a ser eu, mesmo que isso mude tudo. Essa foi a sua primeira declaração. O seu primeiro ato de lealdade à sua alma. Não sabia como continuaria o caminho, mas aquela semente já estava plantada. Nessa tarde, ligou ao chefe e disse que se demitia. Não o fez por impulso. Fê-lo com clareza. Preciso de viver de algo que me acenda a alma, disse. E isto já não o faz. O chefe ficou em silêncio. Disse que entendia. E pela primeira vez em anos, Julian sentiu respeito. Não porque alguém lhe o desse, mas porque ele próprio se o dera.
Voltou para casa diferente, não triunfante, não cheio de certezas, mas com uma luz nova. A sua parceira notou-o de imediato. "Estás bem?" perguntou. Julián respirou fundo. "Precisamos de falar", disse. E essa conversa, embora difícil, foi necessária, porque finalmente pôde dizer a verdade. "Não estou aqui porque te escolho. Estou aqui porque me esqueci de mim. E já não quero viver assim." Ambos choraram. Ambos entenderam. E embora não houvesse gritos nem culpas, souberam que aquele era o fim da sua história. Abraçaram-se longamente, como se abraçam os que se despedem em paz. Julián não sabia o que viria depois, mas sabia que, agora sim, a vida que começaria seria sua. Nessa noite, ao voltar a dormir sozinho, não sentiu vazio, sentiu espaço, sentiu ar, sentiu possibilidade. Abriu um livro de Jung e voltou a ler. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Fechou os olhos e sorriu. Finalmente, estava a despertar. A história de Julián é um espelho para milhares de pessoas que, sem saber, têm vivido a partir da desconexão. Do ponto de vista de Carl Jung, o que ele experimenta não é uma simples crise de rotina ou cansaço laboral. É uma irrupção do inconsciente que exige ser escutado. Em termos junguianos, Julián começa um processo de individuação, um chamamento profundo para se reconciliar com o seu si mesmo, com a totalidade do que realmente é, para além do papel que assumiu na sua vida cotidiana. O primeiro sintoma evidente do desajuste interno em Julián é o vazio existencial que o acompanha cada manhã. Esse não sei quê no peito, essa opressão silenciosa, é o que Jung chamava uma manifestação da alma não vivida. Não é depressão em sentido clínico, nem ansiedade evidente. É algo mais subtil e devastador. A vida que se sente alheia. É como se a sua biografia fosse correta, mas a sua alma não estivesse incluída no guião. O sonho que aparece no início não é casual. Jung foi um dos primeiros a reconhecer o valor terapêutico dos sonhos, não como lixo mental, mas como símbolos vivos do inconsciente. A casa abandonada, o corredor, os espelhos partidos e a criança chorando representam uma verdade inegável. Julián desconectou-se de si mesmo, negou partes essenciais da sua identidade, e agora essas partes clamam por serem reconhecidas. O sonho é o primeiro aviso. Em termos terapêuticos, este é o momento de ruptura, um ponto de inflexão em que o protagonista já não pode continuar a funcionar a partir do mesmo lugar. A decisão de não se distrair mais é fundamental. Muitos, ao sentir este tipo de vazio, escolhem anestesiar-se. Redes sociais, álcool, trabalho excessivo, relações superficiais. Mas Julián não o faz. Ele escolhe sentar-se com a sua dor. E essa é uma decisão profundamente terapêutica. Quando toma distância da sua rotina e se isola na montanha, está a fazer o que Jung chamava um retiro simbólico. Não é uma fuga, mas uma reconexão. O silêncio, a escrita, a leitura e a contemplação são ferramentas de exploração interior. E é aí que começa a emergir o esquecido. Os seus sonhos de infância, as renúncias forçadas, as decisões tomadas por medo ou por mandato familiar. Tudo volta porque o inconsciente não esquece. Na história, vê-se com clareza o conceito de sombra. A sombra não é apenas o negativo. É tudo o que foi reprimido por ser considerado inadequado ou perigoso. Em Julián, a sombra inclui o seu desejo de ser psicólogo, a sua sensibilidade, a sua criatividade, a sua necessidade de autenticidade. Durante anos, negou essas partes para ser o filho exemplar, o trabalhador eficiente ou o parceiro ideal. Mas viver assim tem um preço. A alma adoece de falsidade. O seu choro frente ao espelho não é fraqueza, é revelação. É a irrupção do eu autêntico a romper a couraça do eu adaptado. É um ato de integração emocional. O que Freud chamava catarse,
Jung via como a ativação de uma nova consciência. E esse momento é crucial em qualquer processo terapêutico, quando o paciente deixa de falar a partir da cabeça e começa a falar a partir da alma. A decisão de renunciar ao trabalho representa um corte com a persona, ou seja, com a máscara social. Já não pode continuar a interpretar um papel que não vibra com ele. E embora esta decisão possa parecer impulsiva do exterior, na realidade é profundamente coerente. Quando alguém começa a escutar-se de verdade, percebe que continuar no mesmo já não é opção. Há que morrer para o velho para nascer para o novo. O diálogo com a sua parceira é outro momento essencial. Jung insistia que as relações são espelhos e que muitas vezes projetamos no outro o que não podemos ver em nós mesmos. Julian reconhece que a sua permanência não era por amor, mas por medo. E ao dizê-lo, liberta-se. Porque a relação não era má, simplesmente já não ressoava com o seu novo estado interno. Terminá-la é um ato de honestidade, não de rejeição. Este tipo de transformação só ocorre quando há disposição para atravessar o caos. Na narrativa junguiana, isto associa-se ao viagem do herói. Julian respondeu ao chamamento, entrou no bosque simbólico, confrontou os seus medos e agora está a sair diferente. Não melhor, não mais bem-sucedido. Diferente. Mais completo. Mais verdadeiro. Do ponto de vista humanista, especialmente a partir de Carl Rogers, podemos ver que Julian começou a alinhar-se com o seu eu real. Deixou de viver a partir do eu ideal imposto pelo seu entorno. Essa mudança é profundamente terapêutica porque restaura a congruência interna. Já não há um abismo entre o que sente, o que pensa e o que faz. Começa a ser uno. A escrita que realiza no seu caderno também tem um valor terapêutico inegável. A escrita expressiva foi estudada por autores como James Pennebaker, demonstrando que colocar em palavras os pensamentos e emoções não só alivia, como organiza o caos interno. Julian escreve, e em cada linha vai se reconhecendo, vai dando forma à sua identidade perdida. O retiro emocional que Julian vive é uma metáfora do arquétipo do renascimento. Em toda a história de transformação, há um momento de queda, de dissolução, de crise profunda. Mas essa queda não é o fim, é a antecâmara de uma nova versão de si mesmo. E isso é o que começa a vislumbrar-se nele, uma possibilidade de reconstrução a partir da raiz. Do ponto de vista de Viktor Frankl, poderíamos dizer que Julian começa a encontrar um sentido pessoal. Já não vive apenas para sobreviver. Quer viver com significado. E esse sentido não está lá fora, num trabalho ou numa relação. Está dentro, na sua própria autenticidade, na sua capacidade de ser fiel a si mesmo. Frankl diria que Julian escolheu a liberdade interior frente às circunstâncias externas. Em nenhum momento a história apresenta Julian como um herói invencível. Pelo contrário, mostra-o vulnerável, confuso, quebrado. E isso é profundamente humano. A terapia não busca criar pessoas invulneráveis. Busca ajudar as pessoas a sustentar a sua dor com consciência e dignidade. E Julian, com cada lágrima e com cada decisão, encarna esse processo. A frase "não estou aqui por amor, estou aqui porque me esqueci de mim" é um golpe direto à alma. É uma frase que revela uma verdade incômoda que muitos não se atrevem a dizer. Mas quando se diz, quando se coloca em palavras, liberta. Porque já não há auto-engano. E isso, em terapia, é um sinal de que o processo está a amadurecer. Muitos terapeutas sabem que o maior obstáculo para a cura não é a dor, mas a negação. Enquanto uma pessoa nega o seu mal-estar, não há avanço. Mas quando o reconhece, mesmo que tremendo, o câmbio começa. Julian enfrentou-se a si mesmo. Reconheceu-se no espelho. E ao fazê-lo, ativou a sua força interna. O sonho que abre a história e a frase que fecha a primeira parte, "finalmente estou a despertar", funcionam como um marco simbólico. Começa na inconsciência, na dissociação, e termina no despertar. Jung diria que a consciência se expandiu, que a vida psíquica de Julian agora tem uma direção diferente, uma que o leva para dentro.
Do ponto de vista clínico, não estamos perante uma doença, mas perante uma crise de sentido. Uma noite escura da alma, como diria São João da Cruz. Ou o que a psicologia transpessoal descreve como um processo de despertar espiritual. Não é algo que requeira fármacos. É algo que requer presença, silêncio, acompanhamento e, acima de tudo, coragem. E agora que chegaste até aqui, para um momento. Respira fundo, não desde o peito, mas desde a alma. Percorreste conosco uma viagem que não é apenas uma história, nem uma lição de psicologia. Percorreste a tua própria história, as tuas próprias emoções, os teus próprios espelhos. Apercebeste-te em que parte da história de Julian te viste refletido? Foi no seu despertar, no seu silêncio, na sua renúncia, naquele momento em que finalmente disse basta. Não precisas de o responder em voz alta, mas sim precisas de te fazer a pergunta. Porque todo o conhecimento que não se transforma em consciência, esquece-se. E este vídeo, este conteúdo, não quer ser mais um no teu historial. Quer ficar em ti, não como uma ideia bonita, mas como uma semente viva. Pergunto-te desde a alma, estás a escolher-te a ti mesmo? E se a tua resposta for não totalmente, ou ainda não sei como, então diz-me, que parte de ti estás a sacrificar para te encaixares? Que máscara estás a usar para agradar? A que estás a dizer sim, quando todo o teu corpo te grita não? Talvez seja o trabalho que te esgota. Talvez seja essa relação que já não te sustenta. Talvez seja essa versão de ti que criaste para sobreviver, mas que já não te permite viver. Não o julgues, não te castigues, apenas olha para isso, reconhece-o, porque só quando se vê com clareza se pode transformar. Agora, estás disposto a incomodar para voltar a ti? Estás disposto a soltar o que te trai, mesmo que doa? Estás disposto a caminhar para a tua autenticidade, mesmo que não haja garantias de aplausos, reconhecimento ou companhia? Porque foi isso que Julian fez. E é isso que te convidamos a fazer aqui. Não para que sejas como ele. Não para que imites uma história, mas para que escrevas a tua. A partir da verdade. A partir da honestidade. A partir do valor de te viveres completo. Tu não estás quebrado. Não estás perdido. Não estás errado. Apenas estás desconectado de ti mesmo. Mas essa desconexão não é permanente. Cada dia, cada escolha, cada respiração é uma nova possibilidade de voltar a ti. Então, diz-me, qual será o teu primeiro ato de lealdade para contigo mesmo depois deste vídeo? Uma conversa pendente? Uma decisão adiada? Um descanso que te negaste? Uma verdade que precisas de te dizer? Não respondas rápido. Responde com o corpo, com a alma. E depois, se sentires que este conteúdo ressoou contigo, se algo dentro de ti se acendeu, deixa-o escrito nos comentários como um compromisso contigo mesmo. Escreve esta frase: hoje começa a minha vida real. Porque hoje, finalmente, escolho-me a mim. E se te nascer, conta-nos. Que parte de ti estás pronto para recuperar? O que estás disposto a transformar? O que vais deixar de permitir a partir de hoje? Lembra-te, não tens de ter tudo claro. Não precisas de ter todas as respostas. Só precisas da coragem de te fazeres as perguntas certas. Porque na busca autêntica já há transformação. Já há movimento. Já há despertar. O processo de te escolheres não é um destino, é uma prática diária. E este canal, esta comunidade, esta família que cresce contigo, está aqui para te acompanhar. Cada palavra que partilhamos é uma faísca, mas a chama acendes tu. Obrigado por chegares até aqui. Obrigado por nos permitires entrar no teu mundo interior. Obrigado por te dares este espaço de reflexão. E se hoje algo em ti despertou, então este não foi apenas mais um vídeo. Este foi o início do teu renascer. Vemo-nos nos comentários. Vemo-nos no próximo conteúdo. Mas acima de tudo, vemo-nos dentro de ti.